Que o Homem-Aranha é um dos personagens mais populares de todos os tempos, isso não é novidade pra ninguém. Antes mesmo da explosão dos filmes de super-heróis, se alguém te perguntasse algum personagem da Marvel, provavelmente você ia citar o Homem-Aranha. Nos últimos 20 anos, por exemplo, saíram 9 filmes diferentes do Homem-Aranha, com o 10º sendo lançado nesse ano, Homem-Aranha através do Aranhaverso. E grande parte desse sucesso se deve, sem dúvida alguma, à capacidade que o Homem-Aranha tem de se conectar com a gente, com as pessoas normais. Ele não é nenhum bilionário, por exemplo, apesar de em uma saga dos quadrinhos ele já ter sido. Ele também não tem nenhum poder absurdo, exceto por aquela vez que ele se tornou um ser cósmico, mas resumidamente, o que torna o Homem-Aranha um personagem tão complexo e tão popular ao mesmo tempo é o fato dele ser apenas um cara comum. Um cara comum que veste um traje e usa uma máscara que cobre todo o seu rosto. Se a gente pega o Superman, por exemplo, a mandíbula do Batman, que também aparece por baixo da máscara, dá pra sempre supor mais ou menos quem tá ali por baixo da fantasia. Mas com o Homem-Aranha não importa quem você é, como você é ou de onde você veio, você também poderia ser o Homem-Aranha. A verdade é que qualquer um pode usar a máscara. Então, trazendo a ideia do Aranhaverso, quando a gente olha as últimas obras do Homem-Aranha que saíram envolvendo esse tema, qual dos dois filmes é melhor no que faz? Homem-Aranha através do Aranhaverso ou Homem-Aranha sem volta pra casa? Quais são as vantagens que um filme tem em relação ao outro? Como o Aranhaverso consegue fazer a gente se importar com centenas de variantes diferentes do mesmo personagem? Como a gente consegue sentir esse peso de ser um jovem do Queens, do Brooklyn ou de qualquer lugar do mundo, até mesmo de outros mundos? Eu sou o Piffer e hoje eu tô aqui pra te contar como o Aranhaverso conseguiu entender o que Homem-Aranha sem volta pra casa não conseguiu. Logo de cara a gente precisa falar da principal característica dos dois filmes, que querendo ou não é completamente diferente. Tratando do Aranhaverso, o primeiro filme traz essa questão do multiverso desde a sua essência. O filme sempre foi uma história sobre o Miles Morales e como ele descobre a própria identidade, mas para isso acontecer, a jornada do Miles precisava das outras versões do Homem-Aranha para auxiliar ele nesse processo. As outras variantes do Homem-Aranha que aparecem no filme, elas não estão lá só pelo puro fanservice, eles são essenciais para o desenvolvimento do filme e do Miles Morales como personagem. Já em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a história é um pouco diferente. O interessante é que, de início, o filme nem iria tratar de multiverso nem nada do tipo. Tinham tantos rumores circulando sobre o tema do filme envolvendo o Kraven o Caçador, o Camaleão se unindo para derrotar o Homem-Aranha, mas logo surgiu a ideia de $1 milhão. No caso, na verdade, mais de $1 bilhão para ser mais exato. Trazer nada mais, nada menos do que o Dr. Octopus de volta. E não como uma versão do vilão sendo interpretada pelo mesmo ator, mas sim como uma versão alternativa de outra realidade, aquela mesma versão que tanto fez sucesso nos filmes do Tobey Maguire. E junto com isso veio a possibilidade ímpar de trazer não só todos esses vilões de volta, mas trazer aquelas versões alternativas do Homem-Aranha também. Algo que, pelo menos pra mim, parecia completamente impossível, mas realmente aconteceu, e até hoje eu acho surreal todas as vezes que eu vejo o Tobey Maguire e o Andrew Garfield juntos. Mas vamos falar aqui dos personagens principais desse filme, o Miles Morales do Aranhaverso e o Peter Parker do universo da Marvel. Curiosamente, a história de ambos trata do mesmo assunto, identidade. O Miles tenta se tornar digno da ideia do Homem-Aranha que foi deixada pelo Peter Parker da realidade dele, enquanto o Peter do CM precisa encontrar o próprio caminho como herói depois da perda do seu principal mentor no UCM, o Tony Stark. O Peter precisa assumir a responsabilidade de se tornar verdadeiramente o Homem-Aranha, e é aqui que tá o primeiro problema do filme. O primeiro filme do Aranhaverso é a introdução do Miles Morales como personagem, já Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é o terceiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, o que se tornou o encerramento dessa trilogia, dessa versão do Homem-Aranha. O Peter já devia ter entendido pelo menos tudo isso no primeiro filme, não no terceiro. Quando essa versão do Homem-Aranha é introduzida em Capitão América Guerra Civil, ele aparentemente já é o Homem-Aranha. Ele já entende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, só que ninguém tinha dito isso pra ele diretamente, já que os filmes do Tom Holland nem sequer mencionam o tio Ben. Só uma referência ou outra que sinceramente é um pecado quando se trata de um dos personagens mais influentes na vida do Homem-Aranha. Então em Guerra Civil o Homem-Aranha já existia e ele simplesmente recebeu esse novo traje tecnológico do Tony Stark. O ponto é que a origem do Homem-Aranha já aconteceu nesse universo, então ao longo dessa trilogia o Peter continua dando voltas no mesmo lugar, aprendendo coisas e lições que teoricamente ele já deveria ter aprendido para se tornar o Homem-Aranha no primeiro filme. E sinceramente, velho, a forma como o UCM faz isso às vezes é dolorido de assistir. A introdução do Homem-Aranha em Guerra Civil é sensacional. O monólogo do
Peter com o Tony Stark, falando sobre a responsabilidade de ajudar os outros, a responsabilidade e o dom que é ter esses poderes, e caso as pessoas se machuquem porque o Homem-Aranha hesitou de salvá-las, então isso se tornaria culpa de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Homem-Aranha. Tudo isso é genial, é a mais pura essência do Cabeça de Teia. E eles fazem toda essa introdução incrível para poucos filmes depois o Homem-Aranha entregar e confiar toda a responsabilidade que ele supostamente tinha nas mãos de um cara que ele conhece há, sei lá, algumas horas. Meu Deus do céu, velho. Já por outro lado, o Miles Morales tem uma trajetória muito mais clara. O filme trata principalmente de amadurecimento e no decorrer da jornada, o Miles aprende que qualquer um pode ser o Homem-Aranha, que ele é sim digno de usar a máscara e poder ser sim um símbolo de esperança, não só para as pessoas do Brooklyn, mas para toda a cidade de Nova York. E isso não significa que o Miles pare de evoluir nesse processo, muito pelo contrário. Em Homem-Aranha através do Aranhaverso isso fica ainda mais claro. O Miles aprendeu, ele entendeu o que é necessário para se tornar um herói. Não tem enrolação, lição de moral, nada disso. A maior lição possível já foi aprendida da mesma forma que todos os Homens-Aranha aprendem, sofrendo, perdendo e pagando o preço. Eu sei que muito provavelmente tem gente que gosta dessa ideia, dessa origem dividida em 3 partes, né? Desses 3 filmes do Tom Holland serem uma espécie de filme de origem. Mas eu pelo menos acho essa ideia meio estranha, porque qual seria o sentido do Tony Stark, o maior protetor do planeta Terra, o cara mais frio e calculista do CM, simplesmente jogar uma responsabilidade dessa num garoto inconsequente? E além de tudo, integrar esse garoto aos Vingadores, sendo que mesmo em Guerra Civil, o Peter já é o Homem-Aranha e ele simplesmente ainda estava construindo as origens desse personagem. Eu não sei, velho, mas pra mim isso tudo é muito estranho. Outro ponto extremamente presente em praticamente todas as histórias do Homem-Aranha é a conexão com a cidade de Nova York. A cidade de Nova York é um personagem à parte nos filmes do Homem-Aranha. As pessoas têm opiniões diversas sobre o herói, ainda mais com a má publicidade que ele recebe da mídia, o que gera um contraste com as pessoas vendo o Spider-Man ajudando e salvando todo mundo o tempo todo. E no Aranhaverso isso é retratado com maestria. O Brooklyn do Miles Morales parece vivo, dá pra sentir que essa é realmente a comunidade que o Miles faz parte. Dá pra sentir a responsabilidade do Miles em querer salvar essas pessoas que ele realmente conhece. Os pais do Miles, as crianças, toda a cidade de Nova York que ficou de luto depois da morte do Peter Parker. E sinceramente, comparar a forma como o Aranhaverso faz tudo isso com o Homem-Aranha do CM, cara, é uma injustiça completa. A cidade, as pessoas, tudo isso é retratado de forma muito sutil no primeiro filme e só. Nos filmes dos Vingadores, o Homem-Aranha vai pro espaço. Em Homem-Aranha Longe de Casa, ele tá literalmente longe de casa. Em Sem Volta pra Casa, cadê as pessoas de Nova York, velho? Cadê os habitantes da cidade, mano? Os caras brigam em uma ponte no meio do trânsito, destroem uma usina de energia, destroem um apartamento inteiro, destroem a fucking Estátua da Liberdade e não tem ninguém. O Homem-Aranha não salva uma pessoa durante o filme. É como se só existisse ele e os Vingadores em uma das maiores cidades do mundo, velho. Ah, Piffer, mas aí é animação. Não tem como você comparar animação com filme live action, porque... Então me explica o seguinte. Por que o Homem-Aranha do Tobey Maguire conseguiu adaptar tudo isso? Por que os filmes do Sam Raimi conseguiram retratar Nova York como ponto central da vida do Homem-Aranha? O Homem-Aranha do Tobey Maguire se torna o Homem-Aranha pra salvar não só as pessoas que ele ama, mas pra salvar Nova York. Ele deixa de ser o Homem-Aranha em partes por culpa de Nova York, ele volta a ser o Homem-Aranha por causa de Nova York, ele arrisca o tempo todo a própria vida pra salvar as pessoas de Nova York. Então me diz, se não for por Nova York, qual o propósito do Homem-Aranha? No Aranhaverso, Peter B. Parker é retratado desde o início como um mentor pro Miles Morales. Ele não age em momento algum como uma figura paterna pro Miles, porque o próprio Peter tá muito longe de ser referência pra alguém. Essa versão do Peter Parker passou por muita coisa, perdeu o amor da vida dele, entra em pânico quando a ideia de se tornar pai surge, e com isso ele se torna um cara tão derrotado pela vida que aos poucos ele vai perdendo a própria confiança. Claro, ele ainda é o Homem-Aranha e ainda tem a responsabilidade pra ajudar as outras pessoas, mas isso levou ele a deixar de lado a própria vida, a evolução pessoal. E é exatamente nesse ponto que entra o Miles Morales. O Miles não ajuda o Homem-Aranha, ele ajuda o Peter Parker a se encontrar novamente, mostrando como ser uma versão melhor de si mesmo e que existe sim a possibilidade de ser feliz e ser o Homem-Aranha ao mesmo tempo. Os ensinamentos do Homem-Aranha ao Miles Morales refletem na própria vida do Peter Parker. O Miles diz pro Peter aplicar tudo isso que foi ensinado na própria vida dele, como um grande salto de fé. É uma relação fantástica, onde ambos evoluem um com o outro. O Peter B. Parker que precisa confrontar os seus próprios medos e inseguranças e os erros que ele cometeu, que deixaram ele sozinho, e o Miles Morales que precisa aprender com isso, aprender o que significa verdadeiramente ser o Homem-Aranha. Infelizmente, apesar desse ser o meu desejo, a mesma coisa não acontece com o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, e esse é sem dúvida alguma um dos maiores desperdícios do filme. A interação dos 3 Peters não acontece da mesma forma, e eu não tô falando aqui que a interação é ruim, não, muito pelo contrário. Eu ficaria horas
hora só vendo essas 3 versões do Homem-Aranha, sei lá, trocando ideia. Mas embora eles tenham sim uma dinâmica bem divertida, isso poderia ser muito mais aprofundado. O problema é que a Sony foi tão conservadora na abordagem desses personagens, tentando não estragar o que já era perfeito, que eles acabaram sendo muito conservadores. Existem tantas coisas interessantes que poderiam ter sido abordadas, o que esses Homens-Aranha fizeram nesse meio tempo, quais vilões o Homem-Aranha enfrentou, como ficou a vida dele com a Mary Jane, por exemplo, será que a Tia May ainda tá viva na vida do Peter? E o Homem-Aranha do Andrew Garfield então, velho, essa versão muito mais sombria do Homem-Aranha, amargurado pela perda da Gwen Stacy, que negligenciou o lado do Peter Parker e caiu de cabeça na vida de Homem-Aranha. Pelo que ele passou nesse meio tempo pra conseguir lidar e superar a perda do maior amor da vida do Peter Parker. E sim, velho, esses caras têm sim cenas icônicas completamente inesquecíveis no decorrer do filme. O fato do Peter não ter conseguido salvar a Gwen e a cena do Andrew Garfield conseguindo salvar a MJ, sem dúvida é um dos momentos mais emocionantes do filme. Mas infelizmente, mano, o fanservice, ele não é o fator principal. The Flash tá aí pra mostrar isso, pô. Tem que existir um propósito maior na participação de personagens desse nível. Eu não consigo parar de pensar em como seriam simplesmente poucos minutos de cena do universo do Tobey Maguire, mostrando o Peter Parker que moldou a infância e a adolescência de tanta gente. Ou então o universo do Andrew Garfield mostrando o Homem-Aranha enfrentando uma perda inestimável, coisa que a gente nunca viu nos cinemas, passando por essa dor, essa culpa que aliás nunca passou. O Peter Parker nunca superou a perda da Gwen Stacy, o que levou ele até mesmo a deixar de lado a vida de Peter Parker. E pra mim, particularmente, esse é o fator que faz da saga Spider-Man Blue a melhor história do Homem-Aranha nos quadrinhos. E é exatamente aí que tá o brilho do Aranhaverso, na capacidade de evolução desses personagens, em como Miles Morales no primeiro filme é só um garoto e termina o filme como um Homem-Aranha, e isso abre margem pra no segundo filme ele se tornar ainda maior, se tornar não só o Homem-Aranha, mas uma das melhores versões do herói dentre centenas outras. O Homem-Aranha do Tom Holland, por outro lado, é o completo oposto, ele é totalmente regressivo. Talvez só depois desses 3 filmes ele tenha realmente aprendido o que é ser o Homem-Aranha. E isso tudo também é refletido nos visuais do filme e como o multiverso é tratado. No universo da Marvel não existem diferentes realidades, nem mesmo uma demonstração disso é feita no filme. Toda a infinidade do multiverso é reduzida a uma Nova York completamente vazia, feita num fundo azul, retratada em efeitos especiais. O multiverso é utilizado simplesmente como um artifício para trazer de volta o Willem Dafoe, o Alfred Molina, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. E eu confesso, velho, não tem como não se emocionar em ver esses caras de volta, é um privilégio. Mas parando pra pensar, se esses personagens tivessem simplesmente aparecido do nada, sem nenhuma explicação multiversal, não teria diferença nenhuma. Querendo ou não, em partes, isso também acontece com o Aranhaverso, mas lá pelo menos existe um propósito pra isso. O filme mostra esses personagens saindo das suas realidades e entrando em um portal multiversal maluco, e é maravilhosa a forma como isso é retratado no filme. Em Sem Volta Pra Casa, os personagens passam calmamente por um portal do Doutor Estranho, que aliás foi aberto pelo Ned, velho. Não tem nenhuma explicação sobre o que ou como eles vieram parar ali, é apenas uma mera conveniência pra narrativa do filme. É só um instrumento pra narrativa do Peter, mas qual o propósito desses personagens nessa narrativa? E obviamente, velho, eu não odeio o filme, muito pelo contrário, é um dos meus filmes favoritos do Homem-Aranha. A Sony conseguiu fazer o impossível nos cinemas, mas o que realmente importa pra mim são os personagens. E quando você tem 3 versões diferentes de um personagem icônico como o Homem-Aranha em um filme, eu realmente espero que algo significativo seja feito com isso. Eu quero ver esses personagens crescendo, evoluindo, aprendendo com as suas falhas e se tornando melhores heróis e pessoas. Afinal de contas, é por isso que a gente gosta tanto desses personagens. Porque no fim das contas, é a arte refletindo a vida real. Eles são humanos com problemas, defeitos, erros, mas eles crescem e se tornam melhores. É dessa forma que esses personagens conseguem a façanha de se conectar com o público. É dessa forma que eles fazem isso por mais de 20 anos nos cinemas. Porque no fim das contas, os filmes do Homem-Aranha são sobre pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. E isso é algo capaz de conectar qualquer pessoa, porque querendo ou não, todo mundo tem as suas próprias lutas. É isso que torna o Homem-Aranha o personagem mais popular de todos, que inspira gerações após gerações. É a capacidade de abrir mão dos maiores desejos, dos próprios sonhos para fazer o certo, de cair, se frustrar e desistir de tudo. Mas no fundo, acreditar no bem, acreditar na bondade e que no fim ela sempre vai vencer. A capacidade de suprimir os próprios medos, o próprio orgulho e, quando necessário, dar um passo atrás. É deixar de lado a vingança, o desejo pessoal e sobrepor pelo propósito. Mas tendo a consciência de que às vezes a injustiça vence. E por mais que a gente tente ao máximo, aquilo parece simplesmente inevitável. Mas mesmo assim, mesmo nesses momentos, no fundo do poço,
é dever voltar e voltar ainda mais forte. E nunca, absolutamente nunca, foi sobre experiência, maturidade ou idade. Afinal, a força de cada um não é e nem nunca foi relativa à idade ou nível de experiência. E sim ao desejo incessante de se encontrar, de evoluir, de aprender com os próprios erros, de se tornar alguém melhor e não só isso, mas de inspirar e influenciar quem ainda está buscando o seu próprio caminho.